Já na Alemanha, Lula falou em esforços adicionais para conseguir tirar do papel o acordo comercial envolvendo a União Europeia e o Mercosul. A gente retorna a Brasília agora com o repórter André Anelli. André, boa noite para você. Em Dubai, o presidente da França alegou divergências para não aderir à proposta. Agora, o que sinalizou o chanceler da Alemanha em relação a esse caso? Bem-vindo. Obrigado, Tiago. Muito boa noite para você, boa noite a todos ligados no Jornal Jovem Pan. O chanceler alemão convocou todas as partes da União Europeia a encontrar uma maneira de fechar o acordo do bloco com o Mercosul. Olaf Scholz pediu pragmatismo e disposição para, nas palavras dele, terminar isso. O chanceler disse que é possível conseguir maioria para aprovar o acerto nas instâncias europeias depois de concluídas todas as negociações. Ele disse ainda que o acerto seria bom para as relações entre os dois blocos econômicos. Essa mensagem de apoio foi dada após uma reunião bilateral dele com o presidente Lula, que está em fase final dessa atual série de viagens, agora com passagem pela Alemanha. O presidente brasileiro pediu à União Europeia que decida se realmente tem interesse de selar o acordo e também afirmou que não vai desistir sem antes consultar todos os representantes do bloco econômico. Sou brasileiro e não desisto nunca. E eu não vou desistir enquanto eu não conversar com todos os presidentes e ouvir, o não de todos. A Comissão Europeia, que negocia em nome dos 27 países do bloco, e o Brasil, que atualmente é o presidente do Mercosul, tem demonstrado esperanças de selar o acordo entre os dois blocos em uma reunião no Rio de Janeiro no próximo dia 7 de dezembro. O grande problema foi a França, que no final de semana, e até como você destacou agora há pouco, né, Tiago? O país se mostrou contrário a esse acordo entre os dois blocos. O presidente Emmanuel Macron alegou que o acordo é contraditório com políticas e ambições ambientais do Brasil ao não levar em conta a biodiversidade e o clima do nosso país, além de desmantelar tarifas. Macron alegou que não pode pedir aos agricultores e às indústrias francesas que façam esforços para reduzir a emissão de carbono, enquanto são removidas tarifas para importar produtos que, segundo ele, não aplicam as mesmas regras por aqui. Devido a esses argumentos, o presidente francês disse considerar o acordo de livre comércio como antiquado e mal remendado. O presidente Lula, depois dessas declarações, reagiu, dizendo que a França tem um histórico protecionista e que as opiniões do país não representam o posicionamento da União Europeia. Mesmo assim, então, o presidente Lula continua correndo atrás dos líderes europeus a fim de assinar esse acordo até o dia 7 de dezembro, Tiago, antes, inclusive, da posse de Javier Milei na Argentina, que é outro crítico ao Mercosul. É isso. Bom, a gente vai acompanhar, claro, essa discussão ainda nessa semana. Eu chamo agora a Dora Kramer. Dora, então, essa tentativa de se fechar esse acordo ainda nessa semana, antes mesmo da posse do presidente argentino que foi eleito, mas ao que tudo indica, com essa reação da França, será que esse acordo sai do papel? É difícil, hein, acreditar. Bom, sair do papel até quinta-feira nem pensar, né? Porque a manifestação do Emmanuel Macron foi completamente peremptória. Duvido, com tanto de argumentos, você viu o que o André relatou ali. Ele tem argumentos para todo lado, né? Desde o acordo ser antiquado até ele ser contraditório, não se coadunar, as regras serem contraditórias entre si, enfim. E claro que o Macron não está falando sozinho, não ia fazer uma declaração peremptória dessas falando sozinho. E o presidente Lula, é claro, não quer ser apontado como responsável. Evidentemente que ele faz essas declarações, até porque realmente não deve ter desistido, mas também quer deixar, olha, se for para não ter acordo, o que ele vai dizer, problema dos europeus, questão da França, a gente quis, né? Então, quinta-feira, nem pensar. A questão é, vai ser assinado nos termos em que está o acordo, porque ele começou, por isso que o Macron chama de antiquado, começou há 20 anos.
realmente o mundo mudou de lá para cá. Então também tem essa questão, de repente até há uma proposta de se revisar o texto desse acordo. Pois é, Vilhena, nessa discussão tem toda a forma como o Mercosul vem lidando nos últimos anos com essas relações entre os países, mas será que Lula faz bem ao reagir dessa forma ao presidente da França? Isso não pode também criar um incidente diplomático e afastar os dois países, alguma coisa desse tipo? Olha, Thiago, eu entendo que não. Eu entendo que, nesse sentido, o ônus ele vai cair no colo justamente de Macron. Ele não havia sido tão taxativo na sua negativa como foi agora, e isso pode acabar levando realmente o entendimento de que os demais atores, leia-se Brasil especialmente, como o presidente momentâneo do Mercosul, teriam se esforçado ao máximo e que a França acabou barrando. A única coisa que eu vejo que o presidente Lula deu uma escorregada foi em botar Javier Milei na história, que aliás, nem tomou posse ainda como presidente da Argentina. Ele falou muito na campanha, mas agora ele está quieto. Então, eu acho que nesse ponto, com relação ao futuro presidente argentino, o presidente Lula deu uma escorregada.